Boa tarde, povo lindo, maravilhoso. Hoje, dia 9 de abril de 2022. Passando aqui para deixar um daqueles nossos vídeos pequenos que eu gosto de fazer, para que a gente fique abençoado pelo nosso Deus, não é isso? Hoje nós vamos falar quando o Senhor decide nos sustentar, quando o Senhor decide nos favorecer, quando o Senhor decide a providência, que o Jeová Jireh da providência venha sobre a nossa vida. Então Deus faz assim coisas maravilhosas. Hoje nós vamos ter uma base que vamos já pegar a palavra inerrante do Senhor, a santa palavra, que sem a palavra do Senhor nós não temos embasamento para falar das maravilhas do Senhor. E vamos encontrar esta da agora de tarde em 1 Reis 17, do 1 ao 7. Vocês vão amar. Bem pequenininha, bem linda e bem poderosa como ela é. Como o Senhor é. Como o autor da palavra é. E quando nós abrimos a palavra, ele fala conosco imediatamente. Ele está presente. É o único autor do livro presente em todos os momentos. Não é maravilhoso? Não é lindo? Eu me apaixono. Mas vamos falar de Papai do Céu? Como ele faz na minha vida e na sua vida. É tremendo, viu, o que o papai faz? Vamos lá. Olha o título, gente. Esse título já diz tudo. Poderia parar por aí, mas eu quero deixar algumas colocações. Elias prediz grande seca. Corvos o sustentam. Tudo. Versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Versículo 2 aqui comigo. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, versículo 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. É tremendo. Fronteira do Jordão. Versículo 4 aqui comigo, gente. Beberás da torrente e ordenei os corvos que ali mesmo te sustentem. Gente, eu vou repetir, porque é tremendo demais esse quadro. Você precisa entender a sublimidade desse quadro. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. É maravilhoso. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O grande mistério. Mas eu quero que você veja aqui a confiança que ele tem no Senhor. Profeticamente, no entendimento do Senhor, para um tratamento com Acabe, ele disse para Acabe que não vai chover naquela terra. Confiando no Deus de Israel, confiando no Deus que ele estava com a face, ele confiava, ele era amigo do Senhor. Ele tinha temor ao Senhor, ele tinha amor ao Senhor, ele tinha confiança no Senhor. Ele andava em retidão com o Senhor. Porque para a pessoa dizer, cuja face eu estou perante o Senhor, ele está dizendo que ele é íntimo do Papai do Céu, que ele é reto do Senhor. Ele teve ousadia. E foi mais, segundo a minha palavra, é onde está toda a ousadia do homem de Deus, que tem comunhão com Deus. E eu sei que nessa tarde você também tem comunhão com Deus. Então profetiza, filha do homem. Profetiza. E aqui é a tremeridade do que o Senhor diz. O Senhor vai tomar água do riacho, da torrente. Fica lá, quietinho, pianinho, sem dizer nada. Porque o Senhor tem um plano para ele. Plano que a gente vai ver ao longo desses pequenos vídeos. O Senhor ainda ia mandar ele para a casa de uma viúva. Todos, em sua grandiosidade, acham que ele foi ali só abençoar a viúva. Mas ele também foi ser abençoado pela viúva. É muito tremendo as coisas de Deus, a gente vai falando ao longo do tempo. Mas vamos nos ater a este texto pequenininho nessa tarde. Aí nós vamos ver a profusão. Eu ordenei, antes do Senhor mandar, ele já obedeceu. Quando o Senhor termina de dizer, vai-te, ele já estava a caminho. Tremendo. E você é que às vezes não quer obedecer a Deus nas minúcias, nas pequenas coisas.
Eu acho que é uma hora de fazer uma reflexão e ver como é importante, como é bom temer ao Senhor, obedecer ao Senhor e seguir aquilo que o Senhor nos manda fazer, segundo a vontade do Senhor, e não segundo a sua vontade, e não pelo que você acha que está certo, pelo que você acha que dá certo. Às vezes o Senhor diz assim, é por ali, Jaide, mas Jaide é teimosa, quer ir por aqui. Não porque se eu fizer assim, eu sou mais santa do que todo mundo, é nada. O Senhor sabe o que faz e onde bota. Se fosse assim, ele não tinha dado umas ordenanças extravagantes que nós vamos ver a grandes homens de Deus que ele considerava profetas escolhidos por ele. E ele deu, assim, ordenanças exorbitantes aos nossos olhos físicos, porque nos olhos espirituais entenderemos tudo. E ele ordena aqueles corvos para que o alimentasse de manhã e ao anoitecer. De fome ele jamais morria. Gente, polvo é uma espécie de urubu. Por aí você veja como o Senhor é. E o Senhor fez muita coisa na vida do profeta Elias. O profeta Elias foi um dos maiores profetas. Mas ele sempre obedeceu ao Senhor. E tem aquele pequenininho que vinha sempre atrás dele, pequenininho, profeticamente falando, que depois despontou-se, que foi Eliseu. Isso é muito gostoso, a gente viver em Deus, o Senhor nos sustentar. E depois de algum tempo, continuando aqui um pouco a palavra, o Senhor manda que ele profetizasse que já ia cair chuva. E acaba fica doido, sai correndo no carro atrás e a chuva já caminha, o Senhor tem um outro propósito. E o Senhor sempre tem grandes propósitos na nossa vida, mas vamos aqui um pouquinho aqui no texto, para nós vermos a maravilha do Senhor. O Senhor é lindo demais. O significado do nome do profeta já é Deus. Olha, Elias, significado tremendo, lindo, já é Deus. É uma forma abreviada do divino chamado Javé. Mas isso não é tão importante nesse momento. Importante é o ministério dele, um ministério maravilhoso. Elias foi o principal profeta de Javé, quando Acabe e Jezabel estavam promovendo a grande adoração a Baal. E esse mesmo profeta foi aquele que derrotou todos os profetas de Baal e as profetisas de Jezabel. Você viu como é tremendo? Olha que coisa grande. Gileade é uma área de extensão indefinida ao lado do Jordão. Nem definição muito de Gileade tem muito conhecimento, mas aonde diz assim, a fonte de Gileade, a fonte da água pura, a fonte da unção. Tudo são mistérios que a gente precisa começar a entender e começar a viver essa veia profética, esse lado profético do Senhor. Hoje me deu muita vontade de falar das coisas proféticas. Por isso que eu escolhi esse texto maravilhoso. Nem orvalho, nem chuva haverá. Muita ousadia, não é? Pois é. Baal, quando a gente vai encontrar lá no capítulo 16, no 31, era um deus cananeu da tempestade. E essa seca questionou a capacidade de Baal. Porque é uma longa história que nós vamos contar. Quanto afrontamento ele fez a Baal. Ele afrontou Baal de todas as formas. Mas ele sabia que tinha um Deus bem superior, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que faz acontecer, que com toda a lenha molhada, com algo ao derredor, ainda cai o fogo do céu. E queimou todos os altares dos profetas de Baal. E é maravilhoso. Segundo a minha palavra, a seca demoraria ao povo de Israel, que estava desviado do verdadeiro Deus por um período, até que ele dissesse, chega. E o Senhor cumpriria. Isso chama-se fidelidade em Deus, isso chama-se confiança em Deus, isso chama-se a provisão divina. Se nós formos falar nesse instante da viúva de Serepta, você ia ver uma provisão tremenda. Aquela viúva que só tinha aquele quantitativo mínimo de fazer o bolo. Ela achava que ia morrer com seu filho. E o Senhor fez milagre acontecer. Se nós fôssemos falar de todas as providências que o Senhor fez, a gente começava lá em Gênesis, quando todo o povo do deserto, rodou todo o deserto até chegar aqui, não, 40 anos e não acabou nada. Então é assim que o Senhor faz. Gente, eu estou passando aqui só para dizer que Deus é Deus, Deus não mudou. Não tem arma química que faça Deus mudar, tem a permissividade divina dele, o que é bem diferente. E toda a permissividade dele, por pior que doa, tem um propósito. Não tem nada. Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. E as maravilhas de Deus são infinitas.
E não é para você entender, não, é para você cumprir. Você não precisa saber, simplesmente você tem que viver. Você tem que vivenciar as experiências em Cristo Jesus, as experiências extravagantemente espirituais que só você sabe. Não, mas eu achei muito feio passar ali e tem alguém pulando. Existe realmente, meus amados amigos, meus amores, as meninices, nós sabemos. Existem até coisas bem mais graves que está aqui na palavra. As pessoas que usam a própria palavra do Senhor, usam a própria unção divina em favor de si mesmo. Usam também as coisas malignas. Bem, é outra história, não é hoje. Hoje eu quero falar só que profetize. As palavras têm poder. Vai dar tudo certo. O sustentador já está ali sustentando. O sustentador já está mandando os corvos para a sua vida. Amém? Um grande abraço, Jarioli, para você. Deus te abençoe poderosamente. Hoje, 9 de abril. E sempre. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Creia tão somente e vá em frente.